Porque eu quero que as pessoas entendam, Ale, o que passou pela minha cabeça quando você falou pra mim um pouco do seu histórico. Porque, assim, você falou, eu acho que é possível e tudo mais, e aí como você começou a me apresentar ali, aí eu falei, olha, ela não como assim é possível? É claro que é. Na verdade, a gente fazia parte de um grupo de jovens de bairro e foi muito engraçado, porque eu sempre tive essa coisa de liderar. E eu comecei a me destacar ali, sempre, antes de cantar uma música, falava uma palavra, falava um versículo, fazia uma oração e tal. E aquilo foi se destacando. Algumas pessoas foram ali, vamos dizer assim, ficando pelo caminho. E até que um dia, até um amigo meu, que vem muito aqui em casa, ele falou assim, olha, você é a famosa Alessandra Salles. Ele adorava falar, a famosa Alessandra Salles. Falei, para de falar isso, cara, não tem nada a ver e tal. Mas chegou um determinado momento em que eu senti que tinha um chamado de Deus para minha vida especificamente, que eu não parasse com esse ministério. E aí começamos a cantar nas missas, nos eventos. Eu fiz muito evento para jovem, né? E eu adorava, porque eu também tenho o Ministério da Pregação, então ia, fazia os retiros e cantava e tal. E a coisa foi acontecendo com muita naturalidade. Então, eu nunca sonhei, eu quero muito gravar um CD e tal. E eu comecei a compor algumas canções. A gente cantava as minhas músicas quando ia nas apresentações. E as pessoas, quando que você vai registrar essas músicas? Quando que você vai gravar e tal? E aí, gravamos, né, em 2009. Calma, Rafael é de 2010, isso mesmo, 2009, porque foi tudo junto. Eu decidi gravar o CD no mesmo dia que eu estava grávida. Falei, foi tudo ao mesmo tempo. Eu lembro de eu assim, amamentando o Rafael, escrevendo os agradecimentos do CD, saindo tudo ao mesmo tempo. Foi loucura. Eu coloquei voz no meu CD, barriguda, assim, precisando parar para respirar, porque já estava com 6 meses e eu colocando voz no estúdio. E foi uma bênção. E aí, o que aconteceu? A gente lançou o CD também despretensiosamente. Então, teoricamente, era um CD... autônomo, né? Vamos dizer assim. Mas o meu esposo criou, né, a empresa, que era a Dom Maior Produções, para a gente fazer os eventos e comercializar o CD. Então, quando chegou a época do Troféu Louvemos, que é o maior troféu da música católica no Brasil, a gente pôde cadastrar o nosso CD para participar, e não só como... Porque se eu colocasse ele como CD independente, ele só iria concorrer como CD independente, entendeu? Como a gente criou a Dom Maior, ela era pequenininha, era tipo eu e ele, né? Mas a gente pôde colocá-lo como se fosse de uma gravadora. Então, a gente concorreu com os grandes, entendeu? Concorreu com as Paulinas, concorreu com gente grande no mercado. E aí, para nossa surpresa, a gente recebeu, até arrepio toda vez que eu conto, a gente recebeu 7 indicações ao Troféu Louvemos, né? Então, assim, é como se fosse o Oscar do mundo aí, né, galera? Porque, assim, eu sei que talvez para quem está assistindo não conhece, mas para nós foi assim, o quê? Eu chorava copiosamente. Meu marido fez uma coisa linda, assim, pegou as 7 indicações, fez um quadro, assim, cheguei e estava lá no estúdio, porque aquilo para mim já estava demais. Alcançou o topo da carreira muito rápido. Então, com o primeiro CD e despretensioso, sem alcançar... As pessoas só me conheciam ali, né? Tipo, eu era a cantora mais famosa, tipo, da minha rua, entendeu? Então, brincadeiras à parte, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho e as coisas começaram a acontecer. E aí, eu fui pro Troféu Louvemos, já esperando assim, falei, cara, não vou ganhar nada, tá tudo bem, eu tive 7 indicações, pelo amor de Deus. Indicação já é demais, exatamente. Sabe, eu olhava para um lado, tava o Rosa de Saron, eu olhava para outro lado, tava o Padre Fábio, eu falei, o povo que eu era fã, que eu queria chegar assim, me dá um autógrafo, tava sentado do meu lado, né? E aí, qual foi a surpresa, né? Não preparei discurso real, eu que sou uma pessoa tão falante, né? Tão articulada com as palavras, falei, não vou preparar discurso, porque de verdade, cara, não era falsa modéstia. Eu tinha convicção de que eu estava indo para um lugar de pessoas que tinham anos de caminhada, de muita dedicação, muita gente profissional, assim, de dedicação exclusiva, que não era o meu caso, porque eu sempre, né, trabalhei 8 horas, assim, fora de casa. E eu falei, eu tô em paz, cara, eu tô indo bem feliz para curtir essa noite de entrega, de ver as pessoas que eu admiro, ouvir músicas boas, rezar, adorar a Deus e tal. E aí, melhor cantora revelação do ano, Alessandra Salles, aí eu levantei, fui lá, não sei, nem lembro o que eu falei, inclusive esqueci de agradecer ao produtor do meu CD, que era o Adelso Freire, falei, meu Deus, arrependimento eterno. Aí eu voltei pro lugar, falei, cara, e fiquei olhando assim para aquela estatueta, daqui a pouco vem, melhor canção litúrgica do ano, Alessandra Salles. Aí eu levanto pela segunda vez. E depois, melhor álbum pop. Esse, para mim, foi pra zerar a vida, porque eu concorri com gente que eu admiro muito, que eu ouvi os CDs das pessoas no meu carro, assim, repetidamente, e eu ganhei, entre aspas, deles, né? Quase que eu passei lá e falei, me desculpa. Porque eu não achava que eu merecia isso. Você merece mais do que eu. Eu escuto mais você do que eu mesmo. Exatamente. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa, a gente pagou excesso de bagagem por causa do peso dos 3 troféus, eu e meu esposo.
E eu lembro como se fosse ontem, no quarto do hotel, eu falei, Deus, não entendo esses troféus. Não entendo, porque o Senhor não precisava disso. O Senhor sabe que sem esse troféu eu ia continuar cantando para levar a sua palavra. Não precisava disso. Corta lá para 2020 e esse foi um dos fatores que pesou no processo, né? Exatamente. Porque é uma premiação nacional, é uma premiação de relevância nacional.